Namastê, muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Eu ia fazer direto transmitindo pelo YouTube, mas como nós temos, às vezes, problemas de direitos autorais com música, então é melhor não fazer direto, eu faço depois separado, tá bom? Muito boa noite a todos, eu sou a Simone Chiavoloni, sou Ekamitra, e nós estamos fazendo a leitura todas as segundas-feiras do livro Os Quatro Segredos Sagrados. Hoje nós vamos iniciar o terceiro segredo sagrado. Durante a leitura, nós falamos já sobre o primeiro segredo sagrado. O primeiro segredo sagrado é para viver com uma visão espiritual, e a gente fez uma jornada para curar a criança ferida. No segundo segredo, nós falamos sobre descubra a sua verdade interior e aprendemos a dissolver a divisão interior. E agora nós estamos para o terceiro segredo sagrado, que é desperte para uma inteligência universal, e vamos fazer depois a jornada até o final deste terceiro segredo sagrado, seja um parceiro centrado no coração. Antes de nós começarmos sempre a nossa leitura, nós fazemos a conexão com todas as pessoas presentes que estão aqui. Eu te vejo, Eliane, te vejo, Lucila, te vejo, Margarete, te vejo, Andréa, tá o Alex aí do lado. Tudo bem com você, Alex? Te vejo, Patrícia, te vejo, Elisa. Eu estou aqui. E agora nós nos conectamos, vamos nos conectar com o nosso divino que habita o nosso coração. Vamos fazer 3 respirações profundas e lentas, fechar os nossos olhos. Vamos abrir as portas do nosso coração e caminhar neste espaço sagrado, neste espaço secreto, que só nós conhecemos, e onde habita o nosso divino, o nosso Deus, o nosso Antariane, ou o nome que você desejar. E caminhando nesse espaço, pode ser aonde ou a forma que você quiser. Vamos nos encontrar com o nosso divino, que está ali de braços abertos, nos aguardando. E ele pode ser da forma que você desejar. Ele pode ser Jesus, ele pode ser Buda, pode ser Maomé, pode ser a imagem de um santo, uma imagem sagrada. Ele pode ser seu pai ou sua mãe. Ele pode ser você, sua imagem e semelhança. Sentindo o nosso divino, nos conectando com ele. Divino, eu estou aqui. Eu te vejo e te sinto. E peço que esteja comigo todos os instantes de minha vida. E me acompanhe agora nessa leitura deste livro, Os Quatro Segredos Sagrados. E que essa leitura não seja apenas palavras soltas de um livro, e sim experiência vivida em minha vida e na vida de cada um de vocês.
Vamos inspirar profundamente, então abrir os nossos olhos. E hoje nós começamos na página 97. O terceiro segredo sagrado. Desperte para a inteligência universal. Este capítulo está sendo escrito por Pritaji. O corpo humano é composto de 60 elementos da natureza. Hoje, eles estão valendo cerca de $160. Desses elementos, apenas 6, oxigênio e hidrogênio, carbono e nitrogênio, cálcio e fósforo, formam 99% do corpo. E o mais interessante é que o corpo não se trata apenas de 6 ou 60 elementos colocados em uma caixa e chacoalhados. Há uma inteligência inacreditável e incrível que converte esses compostos químicos em um coração, um cérebro, sangue, ossos e DNA. É inconcebível como esses 60 elementos criam 200 tipos diferentes de células que, por sua vez, formam um ser humano. Andréia, você que é química, você sabe alguma coisa a respeito disso? Ou não? Sim? É isso mesmo? Tá fechado. Agora sim. Então, boa noite. Boa É, noite. a energia que liga, né, os elementos são chamadas ligações químicas. Essas ligações, elas podem se dar de três maneiras. Uma chamada iônica, a outra covalente e a outra metálica. Então, através dessas forças intermolecular que existe dentro de cada elemento químico, é que se compõe a estrutura das substâncias. E aí a substância é que dá origem a cada nutriente, a cada Nossa, é fantástico. composto, entendeu? É É, através das ligações. Mas existe uma força, essa força é chamada força intermolecular, tá? E ela pode se ligar de maneira diferente. Então, dependendo do tipo de elemento químico, ele tem uma força interna diferente. olha que fantástico. É fantástico a gente saber que tudo isso tem dentro deste livro, e ele tudo está provando, tanto cientificamente, como a gente tem espiritualmente. Isso vai mostrando para a gente o quanto é fabuloso, não somente esse livro, quanto é fabuloso a nossa vida aqui. Gratidão, viu, Andréia? Sempre estou para perguntar essa partezinha e eu falo assim, eu vou perguntar a próxima vez. Mas a química orgânica, eu falo que é a parte que mais me contagia, sabe? Porque é fabuloso saber que o carbono, ele dá a liga, né? Por ele ser capaz de receber ao redor dele quatro tipos de elementos diferentes. Então, eu falo assim eu falo que o carbono, ele é um elemento solidário porque ele vai agregando perto dele, né? Quando eu explico para os meninos, eu falo assim, ó, na ligação iônica, um quer dar e o outro quer receber. Na ligação covalente, ninguém ganha e ninguém perde, compartilha-se. A energia compartilhada entre eles é que faz esse desencadeamento e vai formando a substância diferente. E, Eu sou suspeita em falar, né? Eu imagina, gosto demais. é fabuloso. Gratidão. Por trás de cada ser humano que encontramos, seja um pinheiro, um cogumelo, uma ameba, uma baleia ou um rinoceronte, há uma inteligência universal trabalhando. Onde você acha que a inteligência está localizada no corpo? A resposta padrão é cérebro, com seus 100 bilhões de neurônios, 1 trilhão de células da glia
e 1 quatrilhão de conexões neurais. Sabia que há quase 40 mil neurônios no coração, muito parecidos com o do cérebro, e que também participam do processo de sentir, intuir e decidir? Também há 500 milhões de neurônios no intestino. Esses dois órgãos colaboram com nossos sentimentos e decisões. Existe um livro, ou um estudo, não, acho que é um livro, que fala que o intestino, que é a inteligência, né, do corpo, que é o coração, que é onde sente. Nos processos de transformação que guiamos na OEO Academy, já vimos pessoas liberarem memórias antigas armazenadas em pontos diferentes nos neurônios de suas medulas espinhais. E quando se libertam, a maneira como acessam o passado muda completamente, suas emoções e palavras se tornam mais positivas. Assim, existe a inteligência do cérebro, a inteligência do coração, a inteligência do intestino e a inteligência da espinha. Não podemos limitar a inteligência a qualquer uma dessas partes do corpo, do mesmo modo como não podemos limitar a inteligência apenas ao cérebro humano. Não podemos limitar a inteligência apenas a seres com cérebro. E assim, como a inteligência do cérebro, do intestino, do coração e da medula espinhal não são desconexas, mas uma única inteligência. Por trás do vasto universo visível de muitas formas de vida, existe uma inteligência universal invisível. E se pudéssemos acessá-la? Na verdade, podemos. O presente da inteligência universal. Para qualquer um que tenha lutado com sentimentos de desconexão ou de estar empacado, o terceiro segredo sagrado é um verdadeiro presente. Muitos de nós encontramos provas convincentes de que o mundo é um lugar frio e insensível, e desistiram de acreditar que existia algo ou alguém apoiando nossos sonhos e esperanças. Porém, a vida não precisa parecer assim. Quando você desperta para a inteligência universal, novas ideias surgem em ondas, assim como coincidências e sincronicidades que fazem a vida parecer fácil. Srinivasa Ramanujan foi um dos maiores matemáticos da Índia. Ele frequentemente trabalhava em um estado de abertura total. Fórmulas e soluções matemáticas complexas e intrincadas lhe eram reveladas por uma fonte de inteligência universal. Depois, ele voltava para um estado comum e trabalhava de trás para frente para registrar as provas das soluções e fórmulas que recebera. 98 anos após sua morte, essas fórmulas agora são usadas para compreender o comportamento do buraco negro. Uau! Você vai descobrir que, quando for capaz de realmente se desligar de todos os medos, preocupações e obsessões, e simplesmente pedir ajuda à inteligência universal, elas surgem em uma questão de minutos. Olha, grifa essa parte aí. Quando for capaz de realmente se desligar de todos os medos, preocupações e obsessões, simplesmente pedir ajuda à inteligência universal, elas surgem como uma questão de minutos. Sua mente capta uma ideia, ou seu corpo recebe uma cura. Para o mundo exterior, ela surge como coincidência ou como uma solução maravilhosa para os desafios da vida. Isso nos lembra de uma fábula indiana. Todos os animais de uma cidade pequena decidiram dar uma volta na selva. Cavalos, macacos, ratos, porcos, morcegos e gatos se uniram. De repente, o cachorro percebeu que o lagarto, na verdade é lagartixa, tá? Na tradução. A tradução veio como lagarto, mas é uma lagartixa. A lagartixa que vivia no centro da cidade não estava ali.
Então, foi correndo até a prefeitura e encontrou-a deitada no telhado e a convidou para o passeio. A lagartixa respondeu com um olhar preocupado no rosto. Sinto muito, disse ela. Não posso ir porque estou apoiando o teto da prefeitura com a minha barriga. E tudo vai desabar se eu descer daqui. De certa maneira, quando vivemos em um estado de medo e preocupação e desespero, somos como a lagartixa ignorante. Nossos medos nos impedem de ver uma verdade maior. No estado de deixar ir, você se conecta-se com o universo e libera seu caminho para seguir em frente. Talvez a resposta venha como uma ideia que surge pouco antes de dormir ou nos seus sonhos. Você frequentemente sentirá uma grande clareza ao acordar. Ou a solução vem na forma de um amigo entrando em contato ou de um colega de trabalho explicando que sabe exatamente como resolver um desafio específico. A conexão divina humana talvez seja o relacionamento mais antigo de que temos notícia. É comum falarmos sobre comemorar aniversário de 10, 25 ou mais anos de casamento. Será que nos esquecemos de comemorar esse aniversário de 10.000 ou 80.000 anos? O relacionamento mais duradouro de todo é o da humanidade com a consciência universal. Você encontrará referências a essa relação mística em todas as pátrias e por meio da história registrada, além de uma realidade alternativa apresentada pelos místicos. Em certas culturas, o relacionamento com a consciência universal ou com a fonte é muito pessoal, enquanto em outras é impessoal. Trata-se de uma conexão atemporal, como representada por Michelangelo no Vaticano, do transcendental alcançando nossa consciência diária mundana e do mundano aspirando a alcançar o transcendental. É aquela imagem que está na catedral, que ele está mostrando assim, com o dedo, tentando alcançar essa imagem que ele está falando. Assim como a natureza dotou o cérebro com a capacidade de ver, escutar, tocar e sentir, nós acreditamos que a natureza também deixou uma janela em nossos cérebros para testemunhar o universal. Quando entramos no estado de abrir mão das preocupações, talvez certas partes do cérebro sejam ativadas, tornando acessível a experiência da inteligência universal. Os alunos de nossa academia contam inúmeras histórias sobre como sentiram o poder e a benevolência da inteligência universal. Uma delas veio de um médico britânico. Aos 45 anos, após um exame de rotina, esse homem sofreu um choque ao descobrir que todos os marcadores tumorais em seu corpo se encontravam extremamente elevados. Mesmo assim, ninguém sabia determinar onde estava o câncer. Sua maior preocupação foi com a esposa e as filhas que dependiam dele para tudo. Após vários exames e tratamentos, o médico chegou à nossa academia na Índia em estado de desespero. Enquanto estava conosco, percebeu que seu medo e ansiedade eram parecidos com o da lagartixa da história. Suas previsões caóticas e constantes sobre o futuro eram que a esposa e as filhas não conseguiriam viver sem ele, e sua morte prematura causaria a desgraça da família. Após passar 7 dias na academia, esse medo obsessivo da morte foi superado. O médico despertou para uma conexão incrível com a inteligência universal em seu coração. Aquilo não era mais apenas uma ideia, era uma descoberta. Depois que voltou para casa, ele descobriu que os marcadores tumorais haviam voltado ao normal. Agora, ele trabalha como instrutor da OIO Academy, ajudando mais pessoas a viverem um belo estado de si. Outro membro de nossa comunidade se conectou com a inteligência universal de um modo diferente.
Ele trabalhava em uma grande empresa automobilística havia 18 anos, desde que terminara os estudos. Alguns anos antes de nos conhecer, fora promovido à vice-presidência e transferido para a Índia para liderar essa divisão da empresa. Isso era motivo de muita insatisfação, porque significava se mudar da França, onde ele havia construído uma grande comunidade de amigos. Na Índia, por meio de uma série de coincidências, ele chegou ao nosso campus. Enquanto estava lá, não conseguia parar de expressar seu desespero para voltar para a França. Eventualmente, começou a entender como aquela obsessão o deixava infeliz. Após passar por vários processos conosco, ele se libertou de sua ansiedade e formou uma conexão pacífica com o universo, pedindo para encontrar uma maneira de seguir adiante. Nos dias seguintes, ele começou a aceitar as políticas desagradáveis do trabalho de forma pacífica, ao mesmo tempo em que apreciava as grandes contribuições que fazia para as estradas indianas. Por meio do seu trabalho, ele criou oportunidades de emprego para muita gente e tornou as estradas mais seguras para os motoristas. Seus dias começavam com a prática da Soul-Sync e terminavam entrando no belo estado de relaxamento e conexão com o universo. Dia após dia, ideias surgiam na quietude de sua consciência. Ele solucionava problemas e fazia sua empresa crescer de maneira exponencial. De repente, uma oportunidade inesperada no setor de energia renovável surgiu na França. Agora, ele é um dos líderes do mercado. A inteligência universal abriu essa porta para ele. Você quer se conectar com a inteligência universal? Tente fazer o exercício a seguir. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirar profundamente para a gente fazer esse exercício. Fique de forma confortável. Com a coluna ereta, os olhos fechados. Vamos fazer 3 respirações profundas e lentas. Inspirando pelo nariz, sentindo o ar passando pelas narinas, garganta, enchendo os nossos pulmões. Esvaziando os nossos pulmões, passando o ar pela nossa garganta e saindo pelas nossas narinas. Deixe ir toda a ansiedade, todo o seu medo, todo o seu desespero em torno das coisas que você deseja. Solte toda essa ansiedade. Agora, abra-se para a percepção
da inteligência universal em seu coração. A maioria das pessoas experienciam a inteligência universal como um profundo senso de poder, calma ou amor. Outras, com a visão mística de um resplendor no coração ou como uma divindade pessoal. Há pessoas que sentem apenas uma vasta presença ou uma luz. Toma conta de tudo. Com alegria, peça por aquilo que o seu coração deseja. Mas seja bem claro e específico. Peça ao universo como se você estivesse falando com um ser vivo. Visualize agora o seu desejo se tornando realidade. Agora, nesse instante, como já realizado. Preencha o seu coração com a gratidão. Esse processo, ele não requer que você acredite em nada, nem que pratique qualquer tipo de meditação regularmente. Apenas faça essas 4 etapas. Pode respirar profundamente. E então, pode abrir seus olhos. Essa é uma prática que você pode fazer a qualquer momento, pode fazer regularmente, e não há necessidade nenhuma de acreditar, apenas fazer para acessar a inteligência universal. A prática pode ser executada sempre que você desejar, ou, como nosso aluno francês, faça dela um ritual noturno. Então, aqui na página 103, ele tem um guia passo a passo para fazer à noite. Eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou fazer com fundo, e eu vou fazer a gravação dessa página 103 para vocês fazerem à noite. E aí eu coloco lá no nosso grupo, tá bom? Então, vamos para a página 104. Vamos compartilhar uma história sobre o poder da conexão com a inteligência universal. Anteriormente, Krishnaji mencionou o Ekam, o espaço de meditação que ele construiu para concretizar a visão de seus pais. O Ekam é mais do que uma bela estrutura arquitetônica, é uma usina de energia mística
onde as pessoas despertam para a transcendência e uma conexão com a inteligência universal de maneira espontânea. Sempre que eu chego nessa parte, eu me lembro da Elô falando que quando você dá o primeiro passo entrando no campus, é como você entrar em um portal, de tamanha energia que tem. Julie, uma escritora de romances, quase não foi ao Festival da Paz, ECAN, em agosto de 2018. Sua vida ia bem e ela não tinha pretensões de aprofundar a sua espiritualidade. Mas a curiosidade foi mais forte e ela marcou a viagem. No primeiro dia, no ECAN, quando foi sugerido que pensasse em um desejo profundo, Julie pensou no namorado que tinha uma doença crônica. Eu daria tudo para ele se livrar da dor, pensou ela. Por mais que eu o ame, se nossa relação estivesse impedindo-o de se libertar, eu aprenderia a aceitar isso. No dia seguinte, após a chegada de Julie ao ECAM, as pontadas de dor começaram, algo mais forte do que qualquer coisa que já tivesse sentido antes. Totalmente desconfortável enquanto sentava, ocorreu a ela que aquela sensação era muito semelhante à que o namorado costumava descrever. Em vez de fazer o que faria em casa, tomar o remédio para a dor passar, Julie decidiu enfrentá-la. Ela já fora muitas consultas com o namorado, mas aquela era a primeira vez que tinha noção do que ele realmente passava em um corpo com dores crônicas. Seu tempo no ECAM foi cheio de revelações e ela mal podia esperar para compartilhá-las. Porém, assim que chegou em casa, seu mundo virou de cabeça para baixo. Julie e o namorado imediatamente começaram a ter problemas. Parecia que tudo que haviam varrido para debaixo do tapete durante o primeiro ano que passaram juntos, agora vinha à tona. Todas as coisas que esconderam um do outro durante a fase de lua de mel agora surgiam, e a tensão entre os dois aumentava, assim como a distância que os separava. O casal se afastou tanto que, por um tempo, ela não conseguia mais imaginar um futuro em que estariam juntos. Terminar parecia a única opção. Porém, mesmo enquanto se sentia realmente desesperada, Julie não conseguia esquecer as suas experiências no ECAM, a dor com a qual se conectara. A dor que não queria que ninguém sentisse. Ela havia despertado para o estado transcendental de compaixão no ECAM, e como ela se conectou a esse estado, resolvera que jamais trataria o namorado de maneira cruel, independente do que acontecesse. Mas, e quanto à maneira como tratava a si mesmo? Julie pensou em tudo sobre o que refletira no ECAM. Seu desejo de que o namorado vivesse sem dor, mesmo que isso significasse perdê-lo. Porque a visão sobre a saúde dele vinha como uma condição que resultaria no sofrimento dela? Por que parecera necessário fazer uma barganha com o divino? Vou sacrificar um amor tão importante para mim se você devolver a saúde do meu namorado. Porque a sua visão da inteligência universal tinha sido tão limitada? Era como se os contos de fadas que devorava desde a infância tivessem lhe persuadido a acreditar que o amor é impossível sem sacrifício, de que o romance só pode acabar em desespero, que o universo não dá nada sem pedir por algo em troca. Hoje, Julie não sente mais como se estivesse que escolher entre o amor ou a saúde. Graças ao segredo sagrado da inteligência universal, ela compreendeu que a sua percepção errônea de um universo punitivo nascera de séculos de condicionamento. Certa da benevolência do universo, ela começou a visualizar um futuro em que pode ter saúde e amor com o namorado. Porém, não são apenas as visões de Julie sobre o futuro que mudaram.
ela também começou a nutrir um relacionamento profundo com o seu estado interior e a inteligência do universo. Quando um desconforto surge, não há mais tentativa de ser positiva. Assim como não há mais tentativas de ser uma parceira perfeita. Sua felicidade não é mais enevoada pelo medo de tudo que pode dar errado. Isso não significa que ela não sinta medo, mas quando as inseguranças surgem, Julie recorre ao terceiro segredo sagrado, pedindo ajuda ao universo e recebendo apoio imediatamente. Uma sensação de carinho, amor e conexão que a faz lembrar de que tem forças para enfrentar qualquer desafio que possa surgir no caminho dos dois. Assim como Julie, muitos de nossos alunos querem trazer harmonia para os seus relacionamentos. Na próxima jornada da vida, você aprenderá a despertar para a experiência do amor, um estado de ser que enriquecerá suas interações não apenas com seus parceiros ou entes queridos, mas com todas as pessoas que encontrar. Também é bom lembrarmos que abrir mão para se conectar com o universo não significa desistir daquilo que lhe é precioso. Significa apenas se desligar dos estados de sofrimento, de desespero em torno dos problemas da vida, desapegando do medo, de punição divina ou da culpa de não ser merecedor de coisas boas. Da mesma maneira que os estados de sofrimento nos desconectam uns dos outros, permanecer absorvido por eles durante tentativas de acessar a inteligência universal faz com que permaneçamos desconectados de seu poder. Só conseguimos atrair bênçãos da fonte quando estamos em um belo estado de ser. Vamos lembrar que todos os segredos sagrados estão conectados. É necessário dominar cada um deles para criar um destino extraordinário. E assim nós encerramos a nossa leitura de hoje, do terceiro segredo sagrado. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, que agora vamos compartilhar a Diksha. A Diksha é uma bênção e apenas peço para se abrir para receber. Somente se abra para receber. Feche os seus olhos e se abra para receber essa bênção. Nós vamos cantar o mantra do Ekam e quem for Diksha Giver e quiser compartilhar a Diksha aqui, vamos compartilhar com toda essa egrégora. Iniciando a Diksha.
enviando Diksha para todo o nosso círculo de almas. Vamos colocar todo o nosso círculo de almas no centro desta roda para receber essa bênção. Enviando Diksha para Simone Gama e seus pais. Para Maristela Milese. Para todas as pessoas que estão nos hospitais. Para todas as pessoas que precisam de coragem. Para Patrícia Machado. E para todo o nosso planeta Terra. Vamos respirar profundamente e então abrir os nossos olhos. E agora nós vamos encerrar nossa gravação para o nosso momento do compartilhar.